Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia! Bem, a gente decidiu gravar esse vídeo porque tem muitos comentários pedindo pra gente falar sobre quanto custa viajar pra Europa e quanto que a gente tá gastando, como que funciona todo esse processo de vir pra cá. Então a gente falou, vamos fazer um vídeo para poder ajudar alguém que tem esse sonho a expandir um pouquinho mais a visão e de repente realizar o seu sonho também. A gente separou aqui algumas informações que não são fáceis de encontrar na internet, então a gente vai colocar todos esses tópicos aqui para vocês, vamos deixar todos os links que a gente falar aqui no vídeo nos comentários, então acho que vai poder dar uma boa ajudada para entender quanto custa esse tipo de viagem, quanto custa esse tipo de viagem nômade, onde você não tem uma casa para você voltar. A galera tava até pedindo pra gente vender um curso explicando da maneira que a gente viaja, do nosso estilo de vida, porém a gente decidiu fazer um vídeo público justamente para ter acesso para todo mundo, mas se esse vídeo aqui te ajudar de alguma forma, ou você gostar desse vídeo, considere se tornar um apoiador do canal. A gente tem a área de membros, a gente tem o Apoia-se e a gente tem o Pix. Então, se te ajudar de alguma forma, considere apoiar o nosso projeto. Bem, vamos lá. Primeiro tópico, a imigração. A imigração eu acho que é o que causa mais ansiedade em todo mundo, porque a gente lê bastante relatos de que a gente vai ser barrado na imigração, que o agente de imigração ele é malvado e ele vai fazer um monte de coisa com você, e isso não é totalmente verdade. Pelo menos na nossa experiência, a gente chegou lá com toda a documentação, a agente de imigração foi super simpática, ela perguntou o que a gente vinha fazer aqui, a gente falou que a gente veio a turismo, ela pediu nosso passaporte, carimbou e falou, tenha uma boa viagem. Ela não pediu absolutamente nada, e a gente tinha tudo comprovado, a gente levou numa pastinha, tudo muito bacaninha, e ela acabou nem pedindo. Na verdade, tinham vários agentes de imigração, tinham 5 ou 6 ali no dia que a gente tava. Alguns deles estavam pedindo tudo, né, para as pessoas que eles estavam atendendo. A gente via que ele pedia comprovante de hospedagem, comprovante de passagem de volta, e tinha outras duas ali que não tava pedindo nada. A gente deu sorte de cair com essas duas que não pediu nada. E elas estavam mais amenas, né? Sorrindo, brincando, estavam num dia melhor. Os outros agentes tinham uma cara mais séria, assim. Eles já estavam mais sérios ali e estavam muito mais exigentes. Então a gente comprou essa passagem que saía de São Paulo para Lisboa, chegou em Lisboa, passou por essa imigração e conseguiu entrar aqui. A gente vai deixar, depois também na descrição, a gente deixa a lista dos documentos que são necessários para fazer essa imigração, falando especificamente sobre Portugal, que foi a nossa experiência. Mas é importante entender que aqui na Europa, todos os países são interligados. Mas a gente vai falar mais disso um pouco mais para frente, que tem muitos detalhes importantes antes de vir para a Europa, que é muito diferente dos outros países do mundo. Uma coisa que é legal se atentar é aos pequenos detalhes. Como, por exemplo, quando você chegar na frente do oficial de imigração, ele vai te perguntar quanto tempo que você pretende permanecer dentro da Europa. E aí, a sua história ela tem que ser compatível com aquilo que você está vivendo. Você precisa de um comprovante de hospedagem, da onde você vai ficar exatamente, compatível com os dias que você está dizendo para ele. Se ele você falar que você vai ficar 10 dias, você vai ter que ter uma reserva de um hotel de 10 dias. Se você tiver com pouca bagagem, vai ser uma história que vai ser compatível com o tempo de dias que você estiver ficando lá. Só que não vai funcionar se você falar assim, eu vim aqui para ficar 3 dias e você está trazendo um monte de bagagem, 10 camisetas, um monte de roupa, o oficial da imigração vai falar, calma aí. Não faz muito sentido. Inclusive, a gente tá com as nossas roupas tecnológicas da Insider, que ocupa pouco espaço na mala, elas são super compactas, e pra gente que viaja, eu acho que é uma ótima opção pra gente viajar, porque elas são fáceis de secar, elas absorvem o suor e elas não desbotam, então como a gente tem pouca opção de roupa, a gente tá sempre usando as mesmas roupas. Então, e lavando em máquinas diferentes. E com águas diferentes também, né? E com água diferente, com a qualidade da água diferente. Então, isso é uma coisa que a gente sempre sofreu antes de começar a usar as roupas da Insider, né? Que a gente lavava a roupa e ela ficava com uma outra tonalidade, porque a água tinha uma cor mais amarelada e tal. E a qualidade da roupa da Insider é muito boa e não acontece isso.
Elas não desbotam, né? Então eu acho que... e elas duram bem mais. E também não amassa, né? Tipo, tem várias coisas assim que ela desamassa no próprio corpo. É muito prático e tem essa questão de ela não ocupar muito espaço na bagagem. E essa questão da bagagem é essencial porque a gente não pode viajar com muita bagagem porque senão sai muito mais caro. Sim. Isso é uma coisa que muitas pessoas vêm falando assim, tudo bem, eu tenho direito aqui de levar uma mala grande e uma mala pequena, só que aí na hora que você chega aqui na Europa e se você precisar pegar um outro voo ou retornar, se você está viajando com uma mala pequena, você vai pagar tipo um valor. Se você estiver viajando com uma mala pequena, mais uma mala um pouco maior para você despachar, eles já vão te cobrar 400, 500 reais mais caro. Então isso é um detalhe que é muito complicado, né? E a gente, quando estava arrumando as malas, a gente estava realmente vendo isso, que tipo, as roupas da Insider, elas ficam muito compactas, diferente das roupas que a gente estava acostumado a usar antes, que elas ocupavam muito espaço na mochila. Então é ideal para quem vai viajar mesmo. E aí a sua viagem deixa de ser low cost. A sua viagem começa a ficar mais cara, porque você se programa num preço e aí de repente você está gastando muito mais, justamente porque as companhias aéreas agora estão bem chatinhas com essas coisas, né? Tá um saquinho. Eles estão cobrando tudo, eles cobram absolutamente de tudo de você. E as malas, elas têm medidas também que você tem que seguir, tipo, tem que ter 20 centímetros de lateral, 40 centímetros de assim, 30 centímetros de assim. Se passar um pouquinho, eles medem na hora que você vai entrar no avião e eles te cobram uma coisa, tipo, um valor absurdo, assim, é tipo 500 reais mesmo. Tem companhia aérea que cobra até pra você imprimir a sua passagem, então... E hoje em dia, né, não faz mais nem sentido isso, né? Porque você pode ter a passagem no celular, tem companhia aérea que só pede no celular. Aí tem outra não, que pede impresso, gasta papel, e se você não imprime, você vai ter que imprimir lá na hora com eles. Aí eles vão te cobrar 80 reais para imprimir um papelzinho para você poder embarcar. Então são vários detalhezinhos que eles fazem de tudo para pegar dinheiro de tudo quanto é lado. Principalmente essas empresas chamadas low cost, que são muito comuns aqui na Europa para você viajar de um país para outro, que diz que sai mais barato, mas sai mais barato se você for sem bagagem, se você for praticamente pelado viajar por aí. Inclusive a gente vai deixar o link do site da Insider aqui na descrição e para quem quiser tem um código de desconto, Revolução12, só deixar lá que tem 12% de desconto. Tem 12% de desconto em todo o site, né? Nas compras em todo o site. Tem roupa de tudo que é jeito. Tem casual, esportiva, pra homem, pra mulher. Tem várias coisas legais lá. E dá uma olhadinha lá, acho que vale a pena. E eles entregam em vários lugares do mundo. Então, é uma coisa que você pode pedir. Se você estiver dentro da viagem, é um negócio. A Insider é uma empresa revolucionária. Se você mora fora do Brasil ou tá viajando, nômade que nem a gente e quiser roupas, a Insider entrega pra fora do Brasil também. Esse boné que eu tô usando aqui, ele é da Insider, tá escrito Insider aqui. Essa camiseta aqui, ela também é da Insider, é a Tech Shirt da Insider e ela é super resistente, assim, material de qualidade mesmo. A gente recomenda de verdade. Eu gosto do tecido da Insider porque ele é confortável, ele é molinho. Ele é fresquinho, assim. É muito bom. Bem, próximo tópico, a passagem de saída da Europa. Isso é um tópico que causa bastante confusão, porque tem muita informação desencontrada na internet falando que você precisa de uma passagem de volta para o Brasil. E não necessariamente você precisa de uma passagem de volta, você precisa de uma passagem de saída da Europa. E quando eu falo da Europa, eu falo dentro da Europa que faz parte do Tratado de Schengen. O que seria isso? É um tratado que abrange vários países da Europa e todos esses países eles têm uma área de livre circulação entre eles. Quer dizer que você pode ir de um país para outro sem precisar fazer imigração. É como se você estivesse no mesmo país, como se a Europa fosse um grande país gigante. Só que você só pode ficar nesse espaço durante 3 meses. Na verdade não é 3 meses, né? São 90 dias. Você pode ficar 90 dias. Então se for meses de 31 dias, você já ultrapassa esse período. Então você pode ficar até 90 dias dentro do período de 180 dias. Ou seja, a cada 180 dias, você só pode ficar 90 dias dentro do espaço do Tratado de Schengen.
E esse Tratado de Schengen, eles são os países mais tradicionais da Europa, que é Portugal, Espanha, França, Alemanha, Grécia, Polônia. São esses países mais cobiçados da Europa. Então, é por isso que a gente até veio aqui para a Bósnia, que a Bósnia não faz, a maior parte do leste europeu não faz parte desse Tratado de Schengen. Tem um pedaço bem grande aqui do leste europeu que não faz parte desse tratado de Schengen. Tem um pedaço do leste que já faz parte desse tratado, mas a Bósnia, que é um país que a gente está visitando agora, não faz parte, então a gente aqui tem que fazer a imigração e aqui a gente tem direito de ficar até 3 meses se a gente quiser. Mas dentro da Europa tradicional, esse tempo de 3 meses, esse tempo de 90 dias, ele começa a valer no momento que você entra e até o momento que você sai. É importante dizer que esse tempo todo, ele não é... Você não precisa cumprir todo esse tempo e aí depois sair. Você pode, por exemplo, entrar, ficar 10 dias dentro desse espaço e aí depois você sair e voltar. E aí você vai ficando com esse crédito para você ir voltando. Contanto que dentro de 180 dias você não permaneça por mais de 90 dias dentro desse espaço. E o interessante é que se a gente está em Portugal e a gente quer ir para a Espanha, a gente não precisa fazer imigração para entrar na Espanha. A gente estava em Portugal, fomos para a Polônia, a gente não fez imigração na Polônia porque a Polônia faz parte desse Tratado de Schengen. Aí da Polônia a gente atravessou toda a Europa para chegar aqui na Bósnia e a gente também não fez imigração, a gente só fez imigração quando a gente chegou aqui na Bósnia, que a gente veio de ônibus. Então, o bom é que você não precisa ficar se preocupando com várias imigrações, só quando você sai do Tratado de Schengen. O nosso caminho exato ele foi entrar por Portugal, a gente fez a imigração, aí a gente pegou um avião de Portugal até a Polônia, não teve imigração, não pediram documento, não pediram absolutamente nada. Aí da Polônia a gente pegou um ônibus que passou pela Eslovênia, pela Hungria e pela Croácia. Não pediram nada. Aí na hora que a gente saiu na fronteira da Croácia com a Bósnia, aí a gente entregou o passaporte. Na Croácia eles carimbaram o passaporte que a gente estava saindo do espaço de Schengen. E na Bósnia carimbaram o passaporte de novo, falando que a gente estava entrando na Bósnia e que a gente tinha direito de ficar aqui 90 dias. Isso tudo é importante entender, porque se você quiser vir para a Europa e ficar mais do que 3 meses aqui, você vai ter que escolher países que não fazem parte do tratado para você ficar alternando entre eles e os que fazem parte desse tratado. Aí você consegue ficar viajando, ficando 3 meses em um país, ficando 3 meses dentro do espaço Schengen, ficando 3 meses em outro país, ou dentro do espaço Schengen, ou dentro de vários países também, né? Então acho que deu pra entender um pouquinho esse negócio de Schengen, de fronteira, acho que deu pra entender um pouquinho. É confuso mesmo, assim, a gente demorou bastante pra entender toda essa lógica. Bem, eu vou falar a lista aqui dos países que fazem parte desse tratado, que são os países que você pode circular livremente. Áustria, Bélgica, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Suíça. E agora a Croácia, que não tá aqui. Ah, a Croácia já tá aqui. Bem, uma vez entendido o que é o Tratado de Schengen, vamos falar sobre essa questão da passagem de volta. Você não precisa comprar uma passagem quando você vem para a Europa, junto com uma passagem que você está retornando para o Brasil. Apesar de muitas companhias aéreas dizerem que você precisa sim de uma passagem de volta, senão eles não vão deixar você embarcar. Mas, segundo a lei, não é assim que funciona. Você precisa de uma passagem de saída do espaço Schengen ou de saída do país que você está visitando. Sim, por exemplo, se você vem para Portugal, que nem a gente veio, e depois você, em Portugal, compra uma passagem indo para o Marrocos, ou vindo para a Bósnia, ou indo para a Albânia, ou indo para qualquer outro país que não faça parte desse Tratado de Schengen, você está comprovando a sua saída do espaço de Schengen. Então, tá tudo ok. E isso é uma coisa que afligiu a gente por bastante tempo, né? Porque a gente pensava assim, mas a gente não quer voltar para o Brasil, a gente quer continuar viajando, a gente não quer ficar só 3 meses. E aí a gente procurava informação e todo mundo dizia que a gente precisava de uma passagem de retorno para o Brasil, que eu não podia ficar mais de 3 meses aqui sem retornar para o Brasil. E isso não é verdade. Você pode ficar, o que você não pode é ficar dentro desses países. E esses países, na hora da imigração, você vai comprovar que você tem uma passagem saindo aqui do espaço.
É isso que você precisa. E uma passagem para você sair de Portugal para o Marrocos é muito mais barata do que uma passagem voltando de Portugal para o Brasil. E aí a gente não queria comprar uma passagem de volta pro Brasil e perder essa passagem, porque a passagem custa de 2 a 3 mil reais ou até mais. E a gente não queria perder esse dinheiro. Então, não faz nem sentido a gente querer continuar a nossa viagem e comprar uma passagem de volta e perder esse dinheiro. E você vai ter que comprovar isso, tipo, na hora de você fazer a imigração. O agente da imigração vai pedir para você a sua passagem. Inclusive, na hora de você embarcar no avião lá no Brasil, que você tá vindo para cá, vão te pedir essa passagem. E aí você vai falar, não, ó, eu vou daqui para cá. Se tiver algum problema, você vai falar, não, eu posso continuar viajando, eu não tenho que retornar para o Brasil. E as empresas aéreas, eles meio que te dizem que você precisa de uma passagem de volta porque eles querem te vender a passagem de volta. Aí eles vão tentar falar que você não pode embarcar, que isso, que aquilo, para ver se você compra uma passagem ali na hora. Não faça isso. Você pode continuar viajando, você só precisa de uma passagem de saída dos países que fazem parte do Tratado de Schengen. Apenas isso. É uma coisa importante a gente deixar claro, porque uma passagem de avião é uma coisa muito cara. Vai custar mais ou menos R$2.500, R$3.000 para você vir e R$2.500, R$3.000 para você voltar. Para cada um. No nosso caso, tipo, pra gente comprar uma passagem de ida e de volta, sairia, tipo, R$12 mil. 12, 15 mil reais. Com sorte, né? Se você pegar os preços bons, que nem a gente pegou, assim, no dia mais barato, conseguiu ficar ali olhando o site para conseguir uma promoção e um preço bem acessível. Isso é outra dica que eu acho que vale a pena deixar aqui, que é como procurar uma passagem de avião e como encontrar o preço mais barato. A gente usou um site chamado Skyscanner, que é um site que ele filtra as passagens aéreas que estão disponíveis e ele vai te entregar qual que é a passagem mais barata. E aí você consegue comprar uma passagem por um preço melhor, porque se você for direto no site da companhia aérea, o site da companhia aérea ele é feito para te confundir e para te jogar uma passagem mais cara e para trocar os preços, e aí você clica lá para você ver a passagem, você nem terminou de ler a passagem, começa um cronômetro ali que ele vence e ele já aumenta o preço da passagem. É um desespero comprar passagem de avião. E o site Skyscanner ele ajuda bastante você a conseguir filtrar tudo isso. E o interessante do Skyscanner é que você tem uma flexibilidade ali com as datas para você procurar o voo. Então você coloca, eu quero ir para o Brasil, mas eu não tenho ideia para onde eu quero ir. Aí você põe lá, não sei para onde eu quero ir. E você pode selecionar para o país que é mais barato. Ou então, tipo, eu não sei quando eu vou. Aí você pode colocar lá os meses que você quer ir e aí ele vai te jogar as passagens mais baratas de acordo com o mês ali que você selecionou. Nos sites das companhias aéreas, eles não têm essa flexibilidade. Você precisa colocar exatamente para onde você quer ir e o dia que você quer ir. O máximo que eles colocam ali é uma flexibilidade de 3, 4 dias antes ou depois para você dar uma comparada ali no dia das passagens. Mas o do Skyscanner você consegue ter essa noção. Então você fala, eu não sei para onde eu vou, não sei para onde eu quero ir, para o lugar mais barato. Você coloca lá e ele vai te dar a lista dos países que é mais barato para você viajar, os dias que é mais barato. Inclusive você consegue colocar lá, saindo de Brasil, indo para qualquer lugar do mundo. E aí ele vai colocar uma lista lá, na ordem do mais barato para o mais caro, e aí você consegue ir vendo os países. Aí você consegue também identificar qual país da Europa tá com passagem mais barata naquele momento. Porque isso muda toda hora, né? Às vezes está mais barato você ir para a Espanha, às vezes mais barato ir para Portugal, às vezes tem uma promoção muito louca de uma companhia aérea alemã, então tá mais barato você ir para a Alemanha. Então você vai encontrar essa passagem que está funcionando melhor na época que você estiver procurando. Então é uma dica que vale muito a pena. Esse site, a gente vai deixar o link na descrição, se chama Skyscanner. Outra coisa é essa busca de passagem, né? Você não consegue comprar só, tipo, eu vou comprar hoje minha passagem, vou achar uma passagem barata. Isso leva dias, a gente levou dias, semanas pra gente achar uma passagem barata. Então a gente olhou hoje, amanhã a gente olha de novo, a gente muda de horário, a gente olha de madrugada, que falam que de madrugada e dia de semana é mais barato achar passagem, né? Mas a gente não viu muita diferença em relação ao horário, né? Teve algumas passagens que a gente viu que tava num dia um preço e passou 2 horas, o preço já tinha aumentado tipo de 2 mil para 10 mil.
É muito gritante, assim, muito a diferença. louco. Então, esse negócio de procurar passagem é realmente um garimpo que você leva dias procurando, você leva horas procurando, chega a ser exaustivo ficar caçando a passagem. Uma coisa que a gente viu, uma dica interessante que a gente viu, é você procurar as passagens na aba anônima, porque o site, ele meio que identifica que você tá querendo comprar passagem, e aí ele para de recomendar as passagens baratas. Isso dizem, a gente não sabe se é realmente isso, mas a gente sempre procura também na aba anônima pra tentar dar uma confundida ali no algoritmo do site. Porque se ele identificar que você está querendo muito ir para algum lugar, ele vai mudar o preço dessa passagem, o algoritmo muda o preço dessa passagem para te vender uma passagem mais cara. Então, ele fala assim, essa passagem aí tá cobiçada aí, então vamos cobrar mais caro. Então é uma dica aí que a gente não sabe se é realmente certa, mas a gente leva em consideração. Outra coisa que você precisa, se você vier para a Europa, e para muitos países do mundo também, essas dicas acho que valem também para outros países que não sejam a Europa, que é você ter uma grana que comprove pelo tempo que você vai ficar aqui. A Europa, ela exige que você tenha um valor mínimo por dia de permanência. Então, por exemplo, você comprou uma passagem de avião saindo do Brasil dia 1 e você vai ficar aqui até o dia 10. Entre o dia 1 e o dia 10, você tem que comprovar que você tem condições financeiras de se manter aqui. E aí eles exigem, cada país exige diferente, então depende muito do país pelo qual você vai entrar, se você vai entrar por Portugal, se você vai entrar pela Espanha, se você vai entrar pela França. E cada país vai exigir assim, eu vou exigir 50 euros por dia que você vai ficar de permanência aqui. E aí você vai converter isso em reais e você vai ver se você tem esse dinheiro na conta. E aí na hora o agente da imigração vai querer ver o seu saldo na conta, você vai ter que abrir no celular ou levar um extrato bancário. De alguma forma você vai ter que convencer ele e provar para ele que você tem dinheiro para se manter pelo tempo que você está querendo ficar aqui. E isso é um detalhe importante porque se você comprar uma passagem num dia e falar assim, tá bom, eu tenho direito a ficar 3 meses aqui, eu posso ficar 90 dias, você vai ter que ter comprovação financeira de que você tem dinheiro para ficar aqui 90 dias. E aí se você fizer uma conta assim de que é 50 euros por dia e por pessoa, vou até fazer essa conta aqui. É muito dinheiro, gente. 50 vezes 6... vezes 90 dias, você ia precisar ter 27 mil reais na conta. No caso, se fosse nós dois, 54 mil reais na conta. O que a gente, sinceramente, não tem. Não temos. Então, tudo isso vai depender também da sua comprovação. O dia que você entrou, pro dia que você saiu, como você vai provar isso pro agente. E aí depois, se você sair do espaço de Schengen e voltar e tal, você consegue ir driblando todas essas regras, porque a gente vai recebendo o nosso salário tipo mês a mês, né? A gente não tem assim o dinheiro para viver assim durante muito tempo e a gente nem gasta também tanto dinheiro assim. Então, para você realmente ter uma margem de erro, porque realmente a gente não gasta 50 euros por dia aqui, não mesmo. Eu acho que também eles consideram assim o padrão de estilo de vida europeu também. E de um turista. A gente viaja de uma forma nômade, a gente faz comida aqui, a gente não come fora em restaurante, a gente pega o hotel mais barato, o Airbnb mais barato. Então a gente realmente tem um custo de vida muito baixo comparado com o de um turista convencional que vem aqui passar uma semana, que come no restaurante, que esbanja, que faz um monte de passeio. Então a gente vive de uma forma um pouquinho diferente. Até porque a vida nômade, ela é assim, né? Você não é um turista, você vive todos os dias do ano viajando. Então não dá pra você simplesmente gastar à vontade, comer fora todo dia, fazer todos os passeios, não dá. A gente tá constantemente nessa vida e até o pessoal fala, não converte porque quem converte não se diverte. A gente precisa converter porque aqui a gente tá, todos os dias do nosso ano, a gente tá nessa viagem. É diferente de você tá passando um mês aqui viajando, aí sim, eu tô com um mês aqui, vou pegar meu salário, meu dinheiro das férias e vou gastar mesmo porque eu mereço. Aqui não, aqui a gente não pode se dar esse luxo de, vamos que a gente tá de férias. Não, a gente tá aqui nessa vida nômade e a gente precisa ter um controle dos nossos gastos. A gente já tá nessa vida nômade há 2 anos, mais de 2 anos, né?
E faz 2 anos que a gente não tem casa, então a gente tem que controlar todos os nossos gastos. Que os nossos gastos basicamente são alimentação, transporte e hospedagem. São os 3 gastos que a gente tem que viver. A gente já viajou por 6 países até agora, né? Uhum. E todos os países, o custo de transporte e de alimentação, comendo assim, comprando no supermercado e tudo mais, é basicamente o mesmo do Brasil. É um mito falar que é mais caro, a Europa é mais cara. Não, não é. A de hospedagem ela já oscila um pouco. E essa oscilação ela pode acabar atrapalhando todo o financeiro. Então tem que identificar bem isso, em como você vai fazer essa viagem, para qual país que você vai fazer. A gente foi para Portugal. Portugal é um país que sempre disseram pra gente que era o país mais barato da Europa e da Europa que faz parte desse tratado de Schengen, mas no fim a gente foi para Polônia depois e viu que a Polônia é bem mais barato que Portugal. O supermercado na Polônia é infinitamente bem mais barato. Comer na rua também. Comer na rua também é muito mais barato. O transporte na Polônia é muito mais barato também. Não sei se é porque a Polônia não está na zona do euro. Eles usam a moeda própria, então acho que fica muito mais barato as coisas. Muito mais assim, fica bem equiparado com o Brasil. Sim, o mesmo preço do Brasil, basicamente, se vive. Tem coisas até mais baratas do que o Brasil. Sim. Comer fora, inclusive, é mais barato que o Brasil. Sim. Eu achei o transporte na Polônia também interessante, é barato, você paga tipo 6 zlotys e você pode ficar 1 hora andando com esses... 2 horas, eram 2 horas, né? Eu não lembro agora, não lembro exatamente. Mas aí você pode pegar vários ônibus com aquele... dentro desse tempo. Então é muito melhor. Igual Portugal, a gente sofreu um pouquinho com isso, porque você trocando de ônibus ali, ou de metrô, ou comboio, era 2 euros. Aí era 6 reais. 6 reais. E aí... 6 reais? Não, 2 euros é 12 reais. É 12 reais, né? Era 2 e pouco euros, então era mais de 12 reais. E aí isso daí ficou muito pesado pra gente. Isso é outra coisa pra se observar. Quando você for alugar algum lugar que você for ficar, às vezes pode compensar você alugar um lugar que esteja melhor localizado do que um lugar que seja mais barato, mas mais mal localizado, porque senão você vai gastar com transporte. E aí, brincando, você pega aí uma passagem de 2 euros, que dá 12 reais, para cada um é 24 reais só ida, então dá 24 reais ida, 24 reais volta, você já gastou 50 reais só para fazer um rolê no centro da cidade. Sem contar comer, sem contar qualquer outra, o passeio que você for fazer. Então, só de transporte, só para você se locomover, você já gastou 50 reais. Então, às vezes compensa você pagar um pouquinho mais caro na sua hospedagem e ficar num lugar mais central, mais centralizado ali perto do roteiro turístico ali que você for fazer, do que pagar mais barato e ficar longe. E outra coisa que é interessante se você for fazer essa viagem nesse estilo nômade, é você tentar viajar mais lentamente. Se você ficar mais tempo nos lugares, você tem mais desconto na hospedagem. E é assim que a gente também consegue manter a nossa viagem. Porque, por exemplo, assim, se você vai passar uma semana ou um fim de semana em algum lugar, você vai pagar caro, é inevitável. Agora, se você for passar um mês, você vai ter um desconto muito grande no aplicativo mesmo em relação ao preço original de cada diária. E assim a gente consegue ir viajando bem mais barato. A gente usa 2 aplicativos geralmente, que é o Airbnb e o Booking. No Airbnb sempre dá um desconto muito bom se você pega mais de 28 dias no mesmo lugar. Então se você escolher bem o lugar que você quer ir, o lugar que você quer passar, e também você vai apreciando mais a viagem, você vai conhecendo o lugar de uma forma mais gostosa. De uma forma mais profunda, né? Você não vai lá só pra ser um mero turista. Você acaba morando por um mês no lugar e você acaba sentindo como que é a rotina daquele país. Você fica meio que local, que você vai ter que fazer suas compras no mercado, você vai ter aquela sua rotina ali naquele lugar. Eu acho muito mais interessante. Você tem uma inserção muito melhor da sua viagem. Porque você está vivendo como as pessoas lá vivem. Você não está sendo turista, porque turista paga caro.
fuja de ser turista. Outra coisa interessante também é que viajar em grupos maiores te dá a possibilidade de baratear muito mais a sua viagem. A gente vê as acomodações, né, as hospedagens, às vezes você paga para 2 pessoas o mesmo que você pagaria para 4 pessoas. E aí isso daí vai baratear pela metade do preço a sua viagem. Então a gente tá aqui viajando em 2. Esse quarto aqui é só para 2 pessoas, mas a gente já viu acomodação com 2 quartos que era para 4 pessoas, que era o mesmo preço para 2. Então, às vezes você tá ali só com você e, sei lá, seu companheiro, sua companheira, ou um amigo, mas se você tiver mais 2 amigos para viajar, fazer esse rolê com você, você consegue diminuir seus gastos pela metade. A gente inclusive já ficou em lugares só nós 2, que tinha mais uma cama de casal e mais a liberação para você poder colocar 4 pessoas no mesmo lugar pelo mesmo valor. Então, se a gente estivesse viajando com mais 2 pessoas, a gente teria pago metade do preço que a gente pagou. Mas ainda assim era o mais barato, né, na época. Ainda assim era o mais barato, a gente sempre pega o mais barato, assim como a gente tinha uma vida controlada quando a gente não viajava, né, tipo, a gente tinha nosso salário, a gente tinha o nosso teto de gastos ali, pra você não ultrapassar o seu salário, pra você não ficar no vermelho no final do mês. A gente aqui também tem o nosso teto de gastos, então a gente sempre se policia pra pegar hospedagens que custa até R$100 por noite, né? Pra nós 2. O limite do limite é que a gente nunca gaste mais de R$100 em uma diária, em hipótese alguma. Porque senão isso extrapola muito o nosso orçamento. Exatamente. Mas em compensação, viajando dessa forma, a gente também não tem gastos que a gente tinha antes quando a gente tinha uma casa alugada, que era queimar a resistência do chuveiro, pagar a conta de internet, pagar a luz, pagar água, pagar gás. São gastos que a gente aboliu da nossa vida. Produto de limpeza, esses gastos essenciais, assim, a gente não tem mais, né? No máximo a gente compra um detergente, alguma coisa ali muito básica, assim. Mas a gente não tem grandes custos que a vida normal, a vida não nômade, ela tem. Então, quando você junta... A gente já fez essa conta, né? Se a gente juntasse o aluguel que a Fernanda pagava antes e o aluguel que eu pagava antes, junto com todas as contas que a gente tinha, sai mais barato a gente viajar nômade. Por incrível que pareça, sai mais barato viver viajando. Outra coisa que a gente esqueceu de falar. Você precisa comprovar que você tem um seguro saúde para você poder entrar na Europa. E você precisa desse seguro-saúde pelo período de permanência que você for ficar aqui, para caso você fique doente ou aconteça alguma coisa com você, você não fique na mão do sistema de saúde do país, e sim você tenha ali um seguro que vai arcar com os custos disso. Lembrando que aqui na Europa não tem um sistema de saúde pública, até mesmo quem mora aqui na Europa paga a saúde, né? Paga para você usar o sistema. Tem alguns países que tem até, tipo, algum sistema de saúde pública, mas funciona diferente do nosso do Brasil. Mas funciona diferente, e quando você é turista, você não tem esse direito. É só para quem realmente é cidadão daqui. Então, para você bancar isso daí vai ser muito caro, porque é em euro. E qualquer procedimento que você for fazer é muito caro. Então, eles não querem ter esse custo com o turista. Então, você tem que vir aqui com o seguro-saúde. E aí a gente usou o seguro-saúde da Safety Wing. A gente também vai deixar o link aí na descrição, que ele é um seguro-saúde que é mais barato do que os outros que a gente está acostumado a ver aí pela internet. Porque seguro-saúde realmente é carinho, só que o da Safety Wing é bem barato. Então é uma dica também que vale ouro, assim, tipo, quem for viajar para qualquer lugar do mundo, a Safety Wing, ela acaba sendo uma ótima opção. A Safety Wing é um seguro realmente para nômades, né? Qualquer pessoa pode contratar, mas ele é mais voltado para quem é nômade mesmo. Tanto que ele tem várias vantagens que, além de cobrir a maioria dos países, você não precisa contratar ele antes da sua viagem, como é a maioria dos seguros, né? Porque os seguros eles exigem que você contrate antes de sair do Brasil. Você não pode estar viajando e contratar esse seguro. E aí, no caso desse plano nômade da Safety Wing, você pode estar aqui em um país e falar assim, vou contratar esse seguro, vou contratar por um período pequeno ou por tanto período. Não tem complicação, eu achei bem prático assim mesmo. É bem prático, é fácil de contratar, eu achei isso, e é muito, muito mais barato do que os outros
os outros seguros. E uma coisa muito legal da SafeWing é que já tem o seguro da Covid, né? Ele já tem a cobertura da Covid. Porque tem muitos seguros que vão querer te vender a cobertura extra da Covid. E aí isso também sai caro, porque agora todos os países exigem que você tenha uma cobertura Covid. Então assim, você tem o seguro saúde, que ele cobre absolutamente tudo o que você pode ficar de doente, menos a Covid. Só que aí todos os países exigem a Covid, então você vai ter que pagar um extra pra Covid. E esse extra, tipo, é o dobro do preço do valor do seguro. É um absurdo. Seguro saúde, seguro, assim, saúde pra viagem é muito caro. E essa é uma opção que eu acho que pode ajudar bastante pessoas. Bem, próximo tópico, dificuldades do idioma. Essa daí eu acho que a gente já ouviu falar tanta coisa sobre ser difícil você vir pra cá, se você não sabe falar o idioma, se você não... Esquece, gente. É tranquilo. Hoje a gente tem um tradutor dentro de um aparelho de celular. Você traduz qualquer coisa. A gente já deixou a dica aí no outro vídeo que tem o Google Lenses, que você consegue tirar foto de qualquer rótulo ou de qualquer placa, que ele vai traduzir para o seu idioma. Então, assim, fica uma dica aí. Google Lenses ajuda muito. Eu acho que, assim, não é nenhum impedimento você viajar sem saber o idioma. Eu acho que é um desafio interessante que você passa muita vergonha, gente. Vergonha é o que não falta aqui nessa viagem. Mas eu acho que isso é muito interessante, enriquece bastante a viagem. A Polônia tem um idioma totalmente diferente, né? A gente aprendeu algumas palavras, tal, ali, e é muito legal porque você fala, legal, aprendi algumas coisas da Polônia, agora a gente tá aqui na Bósnia, a gente tá aprendendo outras palavras daqui, e aí cada lugar que você vai passando, você vai aprendendo um pouquinho, então depois você tá sabendo várias palavrinhas do mundo inteiro. E eu acho que isso é muito enriquecedor. Então, antes de virar nômade, antes de começar a viajar, eu deixei de fazer muita coisa porque eu falava assim, não, você não vai conseguir se você não souber o inglês. A gente não sabe nada de inglês, a gente sabe porcaria nenhuma de inglês. E a gente tá se virando. A gente, entende muitas coisas assim, porque a gente assistiu bastante filme e tal, mas a gente nunca teve um curso de inglês. E isso não tá sendo um impedimento. A gente conversa, se as pessoas têm paciência para tentar se comunicar com a gente, maravilha. Se não tem também, não faço questão de deixa conversar ela xingar, a gente vira as costas e deixa ela xingando. E a gente tem um tradutor e dá de boa, sabe? A gente tá conseguindo viajar de boa. Claro que se você tiver inglês, a sua experiência pode ser um pouco mais prática e um pouco, às vezes, se conectar até um pouco mais profundamente, né? Mas não vai ser um impedimento. E não adianta, por exemplo, você vir pra Bósnia falando assim, eu sei falar inglês e tal, mas a maioria das pessoas aqui não falam também. Então você não vai ter essa comunicação, você vai precisar naturalmente do tradutor. Então não encana com isso. Se você tem o inglês, ótimo. Se você não tem, procura aprender, claro, e tudo mais, não tem problema. Mas se não tiver, isso não vai ser um impedimento para você sair para viajar. Sabe, vai viajar e se vira com o tradutor. Se você tiver um celular, se vira com o tradutor. Dá de boa. A dica é, aprende as palavras mais importantes. Por favor, me ajuda. Como que eu faço ir pra tal lugar? Quanto que é isso? Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. E, por favor, essas coisas. As palavras mais importantes ali. É importante você se organizar para os custos que você vai ter. Você tem que imaginar que viajando os seus custos são 3 apenas: transporte, hospedagem e alimentação. Se você conseguir fazer uma conta onde engloba esses 3 custos e falar assim, ok, eu consigo viver com isso durante esse mês, tá ótimo, você pode sair para viajar. É importante você também pensar, eu vou viajar de forma nômade, vou me jogar no mundo. É legal você ter uma grana para voltar. Porque se der algum problema, se você ficar doente, se acontecer uma pandemia, se acontecer uma guerra, se acontecer qualquer coisa que você precisa voltar, você não fica numa situação de apuros. É legal você ter uma grana, pelo menos da passagem de volta, para você conseguir voltar e não gastar esse dinheiro em hipótese alguma. Esse dinheiro fica guardadinho lá para você poder conseguir voltar para o Brasil e, sei lá, tocar sua vida ou ir para outro lugar. Mas enfim, não vá além daquilo que você não consegue ter para retornar. A gente tá aqui querendo ir para mais longe,
Só que aí a gente fala, não, mas pra voltar, se acontecer qualquer coisa, a gente não tem dinheiro pra bancar a volta. Então a gente vai aos pouquinhos. É aquele negócio, nunca dê o passo maior que a sua perna. Então vai até onde seu dinheiro consegue te levar. Mas a gente tá juntando dinheiro para ir mais longe, então vamos juntando aí que a gente vai chegar mais longe ainda. E sobre ir mais longe aqui na Europa, tem uma facilidade que é você poder pegar ônibus, né, de um país para outro. Porque se você olhar o mapa da Europa, a Europa inteira é praticamente do tamanho do Brasil. E aí a gente está falando de vários países, a gente está falando de 20, 30 países aí, que basicamente cada um é do tamanho de um estado do Brasil. Então você consegue se locomover entre um país e outro de ônibus muito facilmente. E aí tem uma dica que a gente usa bastante, que é um site chamado Home to Hill. A gente vai deixar também o link aí, e esse site ele traça a sua rota de ônibus ou de avião ou de qualquer forma, de barco, de trem, né? Aqui na Europa usam bastante trem, apesar de que eu não achei trem barato, assim, aqui falavam nos blogs que a gente leu que trem era barato, mas não achei. Também a gente achou ônibus muito mais barato ou até mesmo as de avião. Às vezes avião também pode sair barato, só se atenta para essa questão da bagagem. Porque às vezes a passagem de avião tá barata, mas aí você chega lá, você vai pagar mais caro para você colocar uma bagagem dentro do que para você ir sozinho sem bagagem. A gente não viajou de trem, né? Mas pelo que a gente viu, tem muita baldeação e entre uma conexão e outra o espaço é muito pequeno. Então corre o risco de você perder o outro trem e aí a viagem fica muito grande, muito longa. Então acaba não compensando o tempo que você vai gastar e o dinheiro que você vai gastar. E era mais caro também. Era bem mais caro. Pelo menos todas as vezes que a gente viu, ou a gente não descobriu ainda qual que é o esquema para isso dar certo, mas todas as vezes que a gente viu, saía mais barato você ir de ônibus. Outra dica muito legal é que aqui na Europa tem entrada de graça para tudo quanto é lugar. A gente viu que em Portugal tem entrada dos lugares, acho que é todo domingo, todo primeiro domingo do mês tem entrada de graça para museu, para os monumentos. Na Polônia, toda semana tem um dia de graça para você entrar nos museus. Então, entra no site que você vai ter os dias lá e os dias de graça. Então, sempre programa a sua viagem ali ou a sua visita nos dias de graça que você não vai pagar nada. Nos museus, aquelas exposições fixas, você consegue visitar tranquilamente sem pagar nada. Então você fica localizado num lugar bom, você vai a pé pro lugar e você não paga nada. Então o seu custo da sua viagem fica muito menor. A gente procura economizar em tudo, a gente negocia, a gente pede desconto, por isso que a gente vai se mantendo assim, porque nós não temos realmente condições de fazer uma viagem de luxo, de fazer assim, a gente tá na Europa, nossa, eles têm dinheiro e tudo mais. Não, a gente vai encontrando o nosso jeito de conseguir ir andando por esses caminhos que são conhecidamente caros, mas que a gente encontrou um jeito de fazer ele ser barato. E tá muito prazeroso, principalmente pelo fato da gente estar viajando mais lentamente, da gente estar ficando bastante tempo em cada país, porque a gente consegue viver dentro desse país. E não também assim se locomover pelo país inteiro, nem nada. Escolher o melhor lugar, o lugar que mais te agrada, o lugar que é estrategicamente mais fácil para você conhecer outras coisas perto, e você vai conhecendo e vivendo. Acho que o segredo é esse. Viver seus sonhos, correr atrás dele, encontrar um jeito de fazer ele caber na sua vida e viver. Não necessariamente a gente precisa fazer a nossa vida se adaptar aos nossos sonhos, mas a gente pode fazer os nossos sonhos se adaptar à nossa vida. E aí eles podem dar certo. Muita gente falava assim pra gente, mas e viajar pra ficar cozinhando, lavando roupa, que não sei o que lá? Isso pra mim não é viagem. Pra gente A gente não precisa comer todos os dias num restaurante pra conhecer o país. Mesmo porque as pessoas dos países aqui não comem todos os dias nos restaurantes. Eu lembro uma vez o pessoal falando, mas se eu for pra Paris e não comer no restaurante tal, eu não fui pra Paris. E aí o pessoal lá fala, gente, os parisienses não comem em restaurante não. Eles vão, esticam a canga deles na praça ali, no jardim, e eles fazem o piquenique deles, eles trazem a comida de casa.
Restaurante na Europa é pra turista, não é pra morador. Então, tipo, a gente prefere fazer o nosso almoço aqui e curtir outros lugares e economizar o dinheiro do almoço. E isso daí é uma coisa que é muito comum aqui. A gente tem uma visão de que o europeu, ele é aquela pessoa que se veste bem, que come no restaurante, toma café vendo a Torre Eiffel, e não é bem assim. Na prática, os europeus fazem lanchinho para comer na praça, anda de chinelo, anda de bermuda. Chinelo não dá pra andar aqui não, porque tá muito frio. Não, nessa época não, né? Mas, tipo, no geral, assim, a gente vê, tipo, o pessoal com os moletom surrado, né? Tipo, é bem, sabe, vida real mesmo. Tipo, porque eles não se importam tanto com essa questão de luxo e riqueza, sabe? Tipo, acho que a gente no Brasil até se importa mais com isso do que aqui na Europa. Sim, a gente vê assim, a mulherada tá com cabelo sujo, cabelo todo bagunçado, e a gente sem maquiagem, sabe? É bem, tipo, cara lavada, assim. E a gente super se preocupando com estética, com roupa amassada, com o cabelo tá sempre bonitinho, com as luzes feitas. E aqui não, gente, aqui eles não estão ligando pra isso, não. Agora, se você quer encontrar uma forma de você viajar por muito tempo, você tem algumas configurações de viagem que você pode fazer, que é aquela de que você vai tirar um ano sabático, por exemplo, que você junta um dinheiro que dê para você viver durante esse ano e depois você retorna para sua vida normal, arruma um emprego ou volta para o seu emprego, para o seu trabalho anterior e continua tocando sua vida no país de origem, ou você aquela vida que você vai ganhando dinheiro na estrada, né? A gente encontrou a nossa forma aqui com o nosso trabalho de produção de vídeo de continuar na estrada constantemente. Tanto é que a gente já está há 2 anos e não pretende voltar antes da próxima década, entendeu? A gente vai só viajando. Tanto na época que a gente viajou no Brasil, a gente já não tinha mais casa, quanto que a gente viajou ali no Uruguai, na Argentina, agora que veio para Portugal, para Polônia, para Bósnia e daqui para frente. A gente não tem, assim, motivo para voltar. A gente só pode ir pra frente e a gente só volta na hora que a gente quer e é tranquilo assim viver dessa forma. Mas você precisa de uma fonte de renda para você conseguir se manter. Então, se você tem uma aposentadoria, maravilha. Se você tem um trabalho que você trabalha home office, maravilhoso. Se você é rico, se você é rico e quer só ficar gastando seu dinheiro... É herdeiro? Maravilha também, sabe? Vai viver, entendeu? Ou então até mesmo você tem uma casa aí, a sua casa própria, e você aluga e vai viajar e vive das rendas da sua casa. Às vezes você tem uma casona aí que você aluga, tira uma fonte de renda, e essa fonte de renda pode te manter na estrada e você vai viver uma experiência incrível na sua vida. Por um tempo ou para sempre, e vai com você. Ou se seu trabalho permite fazer home office, melhor ainda, né? Que você consegue trabalhar à distância. Exatamente. Então, encontre uma fonte de renda, encontre uma forma de financiar tudo isso. Não faça isso de uma forma inconsequente. A gente não recomenda realmente que você saia, sem ter pensado e refletido sobre o que você dá conta, sobre o que você quer viver. Pense bem. Entenda quais são os pormenores que você tem nessa vida. Eu não acho realmente complicado, eu acho muito de boa. A gente tem algumas preocupações que as pessoas comuns não têm, que é pesquisar sobre o próximo destino, documento, fronteira, achar lugar para ficar. Mas sabe, é tranquilo fazer isso. Não é um problema realmente. Só que você vai ter que fazer isso constantemente, todos os meses. Bem, vamos ver aqui se falta alguma coisa. Os custos que a gente tem para viajar da forma como a gente viaja. Numa média, a gente gasta no máximo R$3.000 por hospedagem, mas sempre tenta baratear isso para 2, às vezes para 1.500, 1.800. É mais ou menos o que a gente gasta com hospedagem. Não é muito diferente do que a gente gastaria com aluguel no Brasil. E considerando que a gente não paga água, luz, gás, internet, a gente não paga nada disso, porque isso já está incluso no valor da diária. Então, de R$2.000 a R$3.000, a gente poderia dizer que é o custo que a gente tem com hospedagem por mês. A gente sempre procura o lugar mais barato que tenha cozinha, isso é importante. Uhum. Se tiver máquina de lavar, então, melhor ainda. Senão você vai ter um custo de ir numa lavanderia ou vai ter que lavar tudo na mão, mas enfim.
o essencial é que tenha uma geladeira e fogão para cozinhar. E uma cama para você dormir. Se tiver isso daí, tá de boa. E o lugar seja limpinho, a gente sempre procura... E o Wi-Fi, porque é o nosso, nosso trabalho. No nosso caso, a gente precisa mesmo de uma conexão de Wi-Fi boa. Tanto é que a gente sempre, antes de fechar qualquer lugar, a gente pergunta se a internet funciona bem. E também lê bastante as avaliações no aplicativo, porque você olha lá, tem gente reclamando que a internet não funciona. A gente já não pega esse lugar. Então a gente pega o mais barato que tenha esses critérios. E tem uma ilusão de que, mas pode sair mais barato você ficar em hostel. Definitivamente, a gente, até hoje, a gente sempre considera a opção de hostel e a gente adoraria que isso fosse mais barato, mas não é. Sabe, tipo, o hostel, pelo menos hoje, em 2022, é um negócio que acabou sendo um pouco gourmetizado. A não ser, talvez, se você viaja sozinho, talvez fique mais barato. Sim, mas em dois... Mas em dois definitivamente não fica mais barato, porque fica um hostel mais ou menos ali com uma avaliação ruim, no mínimo uns 60, 70 reais por pessoa. E aí já ultrapassa o nosso limite ali de 100 reais na diária. Você pega 60 reais por pessoa, já dá 120 por dia. Num quarto compartilhado com mais 10 pessoas, e a gente não tem o conforto que a gente teria num lugar nosso. A cozinha também é compartilhada, o que pra gente não é um problema. Porém, tipo, pagar 120 reais pra ficar num hostel, pagar 100 reais pra ficar no Airbnb, a gente prefere ficar no Airbnb. Exatamente, ou no Booking também, que tem sempre uns preços bons ali. E também no hostel você tem algumas dificuldades, como, por exemplo, nem todo hostel tem um armário para você deixar as coisas, aí você tem alguma coisa de valor, você tem um computador, você tem uma câmera, você tem um celular, você vai ter que ficar de olho, porque alguém pode vir e roubar isso de você. Eu já fui roubada dentro de um hostel, então roubaram todo o meu dinheiro, então eu não confio mais deixar minhas coisas dentro do hostel. E agora a gente tem câmera, tem computador e tal, e na época eu nem tinha tudo isso, eu só tinha meu celular e meu dinheiro, e roubaram todo o meu dinheiro. Então a gente não tem a confiança de deixar nossos equipamentos no hostel. E aí acaba ficando desconfortável, porque a gente tem que ficar andando com peso pra fazer nosso rolê, e a gente não quer isso. A gente não pode desgrudar da nossa mochila, porque a gente não pode deixar na hospedagem as coisas mais importantes da nossa bagagem, né? Então a gente vai sair pra fazer um rolê, a gente sai com a mochila nas costas, fica o dia inteiro e vive o mês inteiro com uma mochila nas costas. É bem desconfortável. E no fim, é mais caro. A questão é essa, tipo, um hostel acaba saindo mais caro do que você viajar nômade nesse esquema do mensal que a gente tá falando. Só pra título de curiosidade, já faz mais de 3 meses que a gente tá nessa viagem, a gente ainda não comprou chip pra celular. A gente falou, vamos comprar em Portugal? A gente achou caro demais. Aí a gente falou, vamos comprar na Polônia? A gente conseguiu se virar só baixando o mapa offline no Google, e a gente ainda não compramos. Nós não compramos ainda o chip porque a gente não viu necessidade. A gente usa pouca internet quando a gente tá andando na rua. Se precisa, a gente pede também em algum estabelecimento, presta a senha do Wi-Fi aí, só pra eu ver aqui um mapa. Uma coisa que eu fui tapeada, que eu fui iludida assim, que eu vim pra cá na Europa e eu me iludi pra caramba, tipo, todo lugar da Europa tem Wi-Fi, tem internet pública. Mentira, não tem. Não venha com essa iludido assim igual eu, porque não tem. A maioria dos lugares ali não tem, ou então a internet é muito ruim, então a gente vai pedindo nos estabelecimentos mesmo. A gente fala, a gente precisa de internet, pode emprestar um minutinho? A maioria dos lugares empresta e a gente vem se virando assim. E no geral o povo também é bem receptivo, tirando algumas exceções assim, tipo, todo mundo é simpático com o estrangeiro aqui. Todo mundo tem paciência pra conversar com você, tentar te entender, né? Se você fala que você é do Brasil, as pessoas acham isso muito interessante. Elas abrem até um sorriso assim de tipo, nossa, uma pessoa que veio lá da selva do Brasil. Realmente a visão deles aqui é muito diferente de como é o Brasil, né? Mas eu acho que eles acham muito interessante. Principalmente a gente estava na Polônia e a gente falou que era do Brasil, a pessoa olhou assim como se... Tipo, uau, Brasil, nossa, tão longe, né? Nossa, lá do outro lado do mundo, nunca vi um brasileiro.
O povo tipo, se espanta, mas acha interessante e aí eles se esforçam mais ainda para tentar se comunicar com você. Isso porque na Polônia eu ouvi muita gente falando em português do Brasil. Eu vi muito brasileiro lá na Polônia. Mas mesmo assim as pessoas, elas se espantam. Ela olha, nossa, Brasil! Bem, é basicamente essas coisas que a gente tinha para falar. Uma coisa que eu queria falar aqui é que esse canal, ele é pró-sonho, a gente sempre defende que as pessoas corram atrás dos seus sonhos, e seja o sonho de viajar ou seja o sonho de fazer qualquer outra coisa na vida. Então, corra atrás dos seus sonhos, encontre a forma de fazer isso. A gente abriu mão de certas coisas em troca de poder estar vivendo isso que a gente está vivendo hoje, em troca de correr atrás do sonho, de conhecer o mundo. Então, corra atrás dos seus sonhos, encontre a forma de você fazer isso, não fique pirando na ideia das outras pessoas, não fique pirando com as coisas que você lê na internet. Vai lá, acredita em você, se planeja e vai fazer. Vai viver a vida, porque a vida passa, a vida acaba, e se você ficar preso em não posso isso, não posso aquilo, preciso disso, ou preciso de um monte de coisa para você chegar no seu sonho, você nunca vai chegar. Vai viver agora, a vida tá aí para ser vivida. Ah, e outra coisa, muita gente tava perguntando se a gente vai voltar pro Brasil, quando que a gente vai voltar pro Brasil, e perguntando no nosso carro, quem acompanha a gente há mais tempo, tava perguntando, cadê o pé de pano, cadê o que vocês fizeram com ele, vocês venderam? O pé de pano tá guardadinho lá na casa dos pais da Fernanda. Inclusive o pai dela tá usando, tá dirigindo o carro, assim, pra ele não estragar, não dar problema. Mas a gente deixou ele guardado lá porque a gente ainda tem a intenção de, em um momento, eu não sei se vai ser daqui um mês, ou daqui um ano, ou daqui uma década, mas em algum momento a gente vai retornar para a América, a gente pretende viajar por outros países da América, do Sul, do Norte, sei lá, a gente vai ainda decidir isso no futuro. E tem uma coisa que a gente quer muito fazer na vida, que até hoje a gente não teve oportunidade, que é viajar pelo Nordeste do Brasil. Então isso é um planejamento futuro. Então em algum momento a gente vai voltar, vai pegar o pé de pano. O pé de pano, para quem não sabe, é um Renault Kwid que a gente tem, é o nosso carro, é o nome carinhoso que a gente deu para ele. E a gente vai pegar esse carro e a gente vai fazer essa viagem pelo Nordeste ainda. Então, pessoal do Nordeste, não esquecemos de vocês. A gente ainda vai conhecer. Nos aguardem. Nos aguardem. Pode demorar, mas cedo ou tarde a gente vai fazer isso ainda. Porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu não conheço o Nordeste do Brasil. Eu conheci só um lugar do Nordeste há muito tempo atrás também, mas conheci super pouco. E eu sou louca pra conhecer o Nordeste. Água quentinha, gente. Água quentinha, aquelas praias maravilhosas. Eu sou louca pra ir pro Nordeste. Comida, não, a culinária do Nordeste eu acho que... deve ser uma das melhores. Nossa, que saudade. Eu falei de comida aqui agora. Deu uma saudade da comida do Brasil. Isso daí é uma coisa que a gente tem que falar, sendo sincero. Nenhum país até agora, de todos os países que a gente passou, tem uma culinária tão rica quanto a do Brasil. No Brasil você encontra de tudo de comida. Aqui não, aqui tipo, a variedade é muito menor em todos os países da Europa, sabe? Tipo, até Portugal, que tipo, foi o país mais rico que a gente viajou até agora, né? Não tem tanta variedade de comida assim. Fruta, verdura, legume, opções infinitas, sabe? Produtos diferentes. O Brasil tem de tudo. Em Portugal até tem, tipo, bastante opção ali de hortifruti, vamos dizer assim, mas é muito caro. É muito caro. Já inviabiliza. Mas no Brasil tem muito mais fruta, muito mais grão. Tem não tudo. Tem feira aqui. Pra começar, não tem feira de rua. Isso daí é uma coisa que sim, a gente sente falta do Brasil, a gente assume. E arroz, feijão. Aqui na Bósnia a gente foi no mercado, né, rapidinho no outro dia, e a gente sentiu também que a variedade é bem pequena. Comparado ao Brasil, você entrar no supermercado do Brasil é um negócio gigante, assim, tem de tudo, várias marcas, aqui não tem tanto. Na Polônia tem um pouco mais também, assim, o preço é bom, mas também não é a mesma coisa. A gente viajou pela Argentina, pelo Uruguai também. O Uruguai é caro e não tem tanta opção. A Argentina também não tem tantas opções, só que é bem barato. Então, pra padrão, tipo, pra gente que é acostumado com a culinária do Brasil, com aquela fartura dos restaurantes, de comida, de mercado do Brasil, a gente sente muita falta. Sim, mas a gente se vira assim. Mas uma coisa que a gente reparou, desculpa ter te cortado, mas uma coisa que a gente reparou é que a comida aqui tem mais sabor. Até os industrializados, eles têm um sabor
melhor, as coisas têm mais gosto, mais gostoso, mais saboroso. E isso é uma coisa, não tem produtos de má qualidade. Até sabe? os mais baratos, né? Os mais baratos, eles são mais baratos, esses da marca própria do mercado e tal, mas são de ótima qualidade. Tudo parece que é feito com coisas de qualidade, assim. Então, isso é uma coisa que sai na vantagem. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que isso daqui ajude vocês a expandir a sua visão sobre as coisas. A gente procura dar a nossa visão, a visão de um casal que viaja a baixo custo pelo mundo e... sei lá, talvez você tenha outra visão. Se você tiver outra visão, deixe aí nos comentários, compartilha o que você pensa, o que você já viveu em países diferentes. Eu acho que isso pode ajudar também muitas pessoas, que o debate ele continua não só enquanto a gente faz o vídeo, mas também nos comentários depois. Então acho que vale a pena ser compartilhado. E vamos compartilhar as coisas, vamos fazer essa troca, porque assim a gente consegue ir longe. A internet hoje possibilita isso pra gente, então vamos usar a nosso favor. A gente queria agradecer a Insider pela parceria nesse vídeo, então dá uma conferidinha lá no site deles e usa nosso cupom de desconto REVOLUCção12, sem cedilha, sem acento. E até o próximo vídeo, meus amigos. Deixem suas dúvidas aí nos comentários que a gente vai tentar responder o máximo que der. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.